Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã, eu quero te agradecer pelo Senhor nos sustentar todos os dias e pelo Senhor dar a oportunidade de estarmos aqui reunidos em igreja. Senhor, eu peço para que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações, porque nós acreditamos que todo momento o Senhor fala conosco, mas mais do que isso, Senhor, nos ajuda a manter os nossos ouvidos espirituais abertos, para ouvirmos as direções do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que todas as brechas de pensamento sejam agora fechadas, que o inimigo não encontre lugar para confundir, que não encontre lugar para desvirtuar aquilo que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós cremos que o Senhor está aqui, então tenha liberdade para agir como o Senhor quiser, através da Tua palavra, mais uma vez, em nome de Jesus, amém? Olha, eu vou pedir para o pessoal das mídias aí, dar uma agilizada nos slides, porque eu vou falar muitos versículos aqui, eu gostaria que a igreja acompanhasse a leitura, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus 6, versículo 1, e nós vamos ler alguns versículos, e aí a gente vai meditar um pouquinho na palavra de Deus aqui, nesse capítulo, Hebreus 6, certo? Olha, sim, já está aqui, vamos lá. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina da fé, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para que a cultivem, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimado. Quanto a vocês, meus irmãos, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que demonstraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas, amém? Essa é a palavra de Deus. Nesta manhã eu quero refletir com vocês sobre apostasia. Quem já ouviu essa palavra? Alguma vez? Na vida, sim. Apostasia. O que é apostasia? Apostasia é a negação e o abandono da fé. Apostasia também a gente pode colocar o significado de revolta contra Deus e também a gente pode chamar de deserção da fé de forma consciente e rebelião contra Deus. Amém? E aqui nós lemos em Hebreus, ali no versículo 6, mais ou menos, versículo 7, que o escritor de Hebreus está falando que aqueles que provaram os dons espirituais, aqueles que experimentaram uma glória vindoura, experimentaram o poder de Deus na vida deles e caíram, decidiram viver em pecado de novo, é impossível que esses voltem a se arrepender novamente. Certo? Vou repetir mais uma vez. É impossível que esses se arrependam novamente. Nós precisamos primeiro entender a diferença aqui, a diferença de algumas coisas que a Bíblia ensina. Primeiro, Jesus, ele conta algumas parábolas. Ele fala sobre a parábola do filho pródigo, ele fala sobre a parábola da dracma perdida, ele fala sobre a parábola da ovelha perdida,
Mas aqui o escritor de Hebreus está fazendo uma outra análise. Há uma diferença entre as parábolas que Jesus contou com a apostasia que o escritor de Hebreus aqui mencionou, e também outros escritores, como Paulo em Colossenses, tem outras cartas também que falam sobre apostasia. Jesus também falou sobre apostasia nos últimos dias. Então há uma diferença entre essas parábolas que Jesus contou com a apostasia. Então vamos entender essa diferença. Nessas 3 parábolas, Jesus fala sobre a ovelha perdida. O que é a ovelha perdida? Bem prático aqui no nosso meio aqui de igreja, no nosso âmbito de igreja. A ovelha perdida é uma pessoa que se perdeu durante o caminho. A vida cristã é uma caminhada e a pessoa simplesmente desviou por circunstâncias da vida. Ela se perdeu. O filho perdido, o filho pródigo, é aquele filho que almeja demais as coisas do mundo, não sabe o que fazer da vida, e aí vai procurar em outros lugares, está perdido. E a dracma perdida, nós podemos entender que é como se fosse o crente que está perdido aqui dentro da igreja. É aquele crente que não sabe o seu propósito, é aquele crente que não sabe o que ele vai fazer com o chamado dele, não sabe nem qual é o chamado dele, mas ele se engana achando que ele está servindo a Cristo simplesmente porque ele vem à igreja. Mas aqui em Hebreus nós vemos um outro tipo de negação da fé. Nós vemos uma apostasia, um abandono da fé. E Jesus disse que isso aconteceria em massa nos últimos dias. Muitas pessoas abandonariam a fé. Muitas pessoas olhariam para Deus e falariam para Ele: eu não te quero mais. E aí nós podemos ver isso no nosso cenário. Quando acontece a apostasia? A apostasia, na verdade, sempre aconteceu. Em toda a história, sempre tiveram algumas pessoas que negaram a fé. Pessoas que conheceram a Deus, conheceram o Evangelho, conheceram a verdade, mas simplesmente não quiseram mais. Na Bíblia temos alguns relatos assim. E aí, ao decorrer da história, nós vemos também outros relatos de pessoas que abandonaram a fé. A apostasia cresce em momentos de crises e é motivada por falsos profetas. Quem ensinou isso foi Jesus. Amém? E Jesus também nos ensinou que é um dos sinais dos últimos dias e precede a segunda vinda do nosso Senhor. Glória a Deus. Então, como já entendemos a diferença aqui da ovelha perdida, daquelas parábolas que Jesus falou, e já entendemos aqui a apostasia, vamos agora, eu vou dar alguns sinais para vocês entenderem se você individualmente está caminhando para uma apostasia. E se caso você não estiver assim, mas o Espírito Santo, enquanto eu estiver falando, trouxer na sua mente alguém que você sabe que está apostatando da fé, ore por essa pessoa. Amém? Então vamos lá, vamos entender aqui alguns sinais que mostram que a pessoa está abandonando a fé. Primeiro, vive na prática do pecado sem se incomodar com isso. Vamos abrir em Tiago 1, versículo 14. Tiago 1, versículo 14 está escrito: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus irmãos. Não se enganem, meus amados irmãos. Então aqui, Tiago está falando que há uma sedução, há um desejo, há uma cobiça. Ontem nós tivemos o treinamento vocacional aqui e falamos justamente sobre o pecado. E uma das coisas que foi falada é que cada um de nós tem uma inclinação para um pecado. Cada um de nós tem uma inclinação para um erro. Alguns se inclinam para a desonestidade, alguns se inclinam para a imoralidade sexual, alguns se inclinam para ofensas contra os outros, alguns se inclinam para mentiras, alguns se inclinam para falsidade, alguns se inclinam para inveja, alguns se inclinam para ciúmes, alguns se inclinam para roubar, para pegar o que não é dele. Por quê? Porque o pecado, quando ele veio ao mundo, ele distorceu o coração do homem. E aí ele colocou em nós uma natureza pecaminosa.
todos nascemos no pecado. Então, cada um de nós, se você refletir, você vai ter uma inclinação para algum erro na sua vida. Sempre tem algum momento que você se encontra encurralado e que você se sente tentado a pecar contra Deus ou contra alguém. E aí Tiago está falando justamente disso. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. A gente nunca pode falar que Deus tenta alguém, porque Deus não tenta ninguém. Somos tentados segundo o quê? A nossa própria cobiça. E aí ele diz que essa cobiça, quando a atrai, seduz, e quando a seduz, depois de haver concedido, dá luz ao pecado, e depois de você ter consumado o pecado, gera a morte. E aí eu te pergunto, Tiago aqui está falando de uma morte física, ou está falando de uma morte espiritual? O que vocês acham? Espiritual. Uma morte espiritual. Então esse é o primeiro sinal de quem está apostatando da fé. Ele vive no pecado e não está nem aí. Pode vir à igreja, mas vive no pecado. Pode confessar, falar de Jesus, pode fazer o que for aqui na igreja, mas vive no pecado. É sinal de que essa pessoa está apostatando da fé. Amém? O segundo sinal é que essa pessoa arruma desculpas para justificar os seus pecados, com o objetivo de normalizar os seus erros. Agora vamos aí rapidão em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, que está escrito assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, quem acredita aí que estamos nos últimos dias? Amém? Alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada. Eu não sei se vocês têm notado, mas hoje em dia tem surgido umas vertentes do evangelho que dá vergonha de ouvir. É lencinho ungido, é pedra santificada de Israel, é não sei que lá mais, e está nascendo um monte de heresia, um monte de coisa para justificar erro dos outros. E aí eu vou pegar aqui alguns exemplos. Pregador que fica sentado num banquinho, como se a pregação fosse um teatro. E aí ela fica falando coisas para massagear o ego das pessoas. Como, por exemplo, eu peguei uma frase, eu não vou citar nomes, mas vocês já devem ter visto o vídeo da pessoa. Ele diz que Jesus é o centro do evangelho. Isso aí está ok, amém? Só que daí ele segue dizendo que de Jesus, você, homem, é o centro. Agora eu te pergunto, isso é bíblico? Por que isso não é bíblico? Não é bíblico. Por quê? Jesus é o centro de tudo. Nunca vamos chegar aos pés de Jesus. Nunca vamos chegar a uma dignidade própria para a gente poder olhar para Jesus e falar: eu sou o centro do seu coração, Senhor, estou de igual para igual com você. Nunca isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós pecamos, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então eu quero dizer para você que você precisa filtrar o que você ouve na internet. Porque não é toda a mensagem que é bíblica. E talvez você fique pegando aquilo para você como se fosse bíblica, mas não é bíblica. E quando não é bíblica, é heresia, ensinos de demônios. E Jesus disse que essas coisas iriam crescer cada vez mais nos últimos tempos. Sabe por quê? Porque eles fazem isso para justificar pecados. Então tem igrejas por aí que são inclusivas. Não inclusivas no sentido de aceitar as pessoas, tratar delas, do pecado delas, restaurar elas e deixar elas bonitinhas assim diante de Deus, justificadas. Não. São igrejas que aceitam os pecados das pessoas. E aí eles distorcem a Bíblia para dizer que o que aquela pessoa faz não vai levar ela para o inferno. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você lê a Bíblia, você vai ver que pecado condena o ser humano. Mesmo depois de cristão. Nós lemos aqui em Hebreu, gente, aquele que já provou dos dons espirituais, aquele que já experimentou uma parte da glória vindoura,
Se ele pecar continuamente, escolher viver no pecado, mesmo conhecendo a verdade, ele não consegue se arrepender de novo dos seus pecados. E aí Hebreus diz que essa pessoa é como se estivesse pisando no sangue de Jesus. Está falando assim, ó, não valeu de nada para mim o seu sacrifício. Ela conhece a verdade, só que ela está pisando no sangue de Jesus, porque ela sabe que Jesus morreu pelo pecado dela, só que ela rejeita isso. Como que ela rejeita isso? Talvez não por palavras, mas vivendo uma vida longe de Deus e de pecado. E aí, aqui, o Timóteo está dizendo que nos últimos dias haveriam falsos profetas que iam ensinar coisas diferentes da Bíblia para justificar erros do homem. Amém? Então, outro exemplo aqui de coisas que a gente ouve por aí. Gente, essa frase aqui é absurda. Quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que não me sinto inferior a Ele. Olha, pelo amor de Deus. Esse mesmo pregador, eu dei uma analisada no contexto, porque às vezes a pessoa pode falar alguma coisa errada e a gente dá o benefício da dúvida, vamos ouvir o contexto da pessoa. Pois ele citou isso umas 4 vezes na mesma pregação. Ele falou, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Deus. Eu estou de igual a igual para Deus. Ensino de demônio. Sabe por quê? Porque o centro do evangelho é Jesus, não o homem. O centro do evangelho é Jesus, é Deus, é o sacrifício dele, a salvação que ele pagou por nós na cruz, e não a gente não merece nada, a gente só tem dignidade diante de Deus, a gente só é aceito diante de Deus por causa de Jesus. Então, se você ouvir por aí mensagens que te deixam muito, ai, nossa, que legal, eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Deus tem que me aceitar mesmo na presença dele. Está errado, está errado. Isso é totalmente antibíblico. Outras coisas como a Bíblia não é a palavra de Deus. Esse mesmo pregador falou que a Bíblia não tem a palavra, não é 100% a palavra de Deus. Gente, se você não segue a Bíblia, é melhor você rasgar ela, vai procurar uma religião, vai viver sem Deus, porque se você não quer seguir a Bíblia, que é um manual que Deus deixou para a gente, por que você é cristão então? Por que você diz que a palavra de Deus não é a Bíblia? Ensinos de demônios, que Jesus, ou melhor, que o apóstolo disse que nos últimos dias haveriam de aparecer cada vez mais, para justificar pecados dos homens. E aí a gente vê outras coisas como teologia da prosperidade, né? Tipo, em vez de adorar a Deus, fica adorando dinheiro e fica nessa ganância de, Deus tem que me fazer prosperar e me deixar mais rico e não sei o quê. Errado, totalmente antibíblico. Amém? Então nós temos que fazer um filtro do que nós ouvimos, porque muitas vezes essas pessoas, elas já apostataram da fé, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Essas pessoas que ensinam essas heresias, muitas vezes elas já apostataram da fé, elas não se arrependem mais, está encaixada em Hebreus 6, e elas agora estão espalhando a palavra da apostasia, só que não descaradamente. Ela não chega para você e fala assim, você não vai adorar mais Jesus, você vai adorar você mesmo. Você não vai adorar Jesus, você vai adorar o seu dinheiro. Não, é a mensagem dela, é uma coisa muito sutil. Ela vai enganando aos poucos, e aí a pessoa que não está fundamentada na Bíblia, ela vai se afundando em heresias, achando que está seguindo a Cristo, mas não está. E aí, uma frase que eu ouvi um tempo atrás, que eu achei maravilhosa: quem não muda de vida, muda de teologia. Sabe por quê? Teologia é basicamente a organização da Bíblia para a gente entender os princípios de Deus, entender os tempos, entender as histórias da Bíblia, entender a Bíblia no geral. Só que quando você não quer mudar de vida, sabe o que você faz? Você procura uma teologia que encaixa o seu pecado naquilo. A Bíblia está muito difícil de seguir, pastor. A Bíblia está muito complicada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para outra igreja lá que ensina outra teologia. Lá eles aceitam o meu erro. Então eu vou ficar lá. Tudo bem para o senhor? É isso que muitos estão fazendo hoje em dia. Então, o terceiro sinal para saber quem está apostatando é que fica fascinado com o mundo e entristecido ou escandalizado com a igreja.
Mateus 24, versículo 10, vou ler rapidinho, está escrito: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Gente, vocês têm percebido quantas pessoas estão decepcionadas com a igreja hoje em dia? Vocês já perceberam isso? Ah, porque o pastor, ele cometeu pecado. Ah, porque o pastor da minha igreja, ele falou de tal forma comigo, me ofendeu, não gostei. Ah, porque o irmão me ofendeu também, não gostei, saí da igreja, estou desigrejado. Jesus já falou que nesses últimos dias as pessoas iriam odiar umas às outras e trair umas às outras. Então não é novidade para ninguém. Nós estamos nos últimos dias e por causa desse ódio que vai se aumentando ao longo dos dias e dessa traição, haveriam justamente os falsos profetas para acolher esses crentes escandalizados com a igreja. Então, a gente vê hoje em dia pessoas entristecidas com lideranças na igreja. Se contrariam decisões que são tomadas por pastores e líderes. São pessoas que não aceitam visão. Eu nunca entendi, gente, sinceramente, eu nunca entendi esse negócio de membro chegar para pastor e falar, não concordo com a visão da igreja. Se a Bíblia deixa muito clara que o pastor é quem tem a visão para a congregação, o membro, o que ele tem que fazer? Se submeter. Ele tem que confiar que o pastor está sendo dirigido pelo próprio Deus. Agora, se você não confia, aí já é outra coisa. Já não é problema do pastor. Aí é um problema seu. É algo seu isso daí. Alguma coisa que não está resolvida no seu coração. Então, não existe isso de você não concordar com a visão da igreja. Se você confia que aquele pastor é um pastor sério, você tem que entender que Deus deu a visão à igreja. Amém? Deus deu a visão para ele sobre a igreja. Então, hoje em dia, tem muitas pessoas que ficam contrariadas com decisões. Ah, porque o pastor, ele é assim. O outro pastor é assim, não sei o quê, não gosto. E fica aquele monte de mimimi, como foi falado na pregação de semana passada. Porque são crentes que se escandalizam com tudo, se entristecem com tudo. Se sentem injustiçados, muitas vezes com pouca coisa, e passam por decepções. Esse negócio de decepções, nós temos que tomar muito cuidado, gente. Porque, às vezes, as pessoas colocam muita expectativa em quem está aqui em cima. Mas muita expectativa, como se essa pessoa fosse quase um semideus. E esquece que a pessoa que está aqui em cima é de carne e osso também. O pastor, presidente dessa igreja, é de carne e osso também. Um dia o pastor pode sim te decepcionar. Um dia o pastor pode sim, sem querer, lançar uma palavra que vai ofender você. Só que você precisa ter maturidade, primeiro, para perdoar. Perdoar. Perdão é deixar passar. Você não leva aquilo em consideração. Isso é perdoar. E segundo, é você ter maturidade na sua fé. Porque um crente maduro na fé, eu vou falar para você, não fica decepcionado com qualquer coisa, não. Ah, o pastor não me olhou, o pastor não me cumprimentou, o pastor fez isso, fez aquilo, não. Um crente que é posicionado na fé, cara, pode acontecer o que for, ele não larga Deus por nada. É lógico que existe congregações que não seguem a Bíblia, existem sim líderes que são mau caráter, existem sim líderes que não têm visão de Deus mesmo, só que isso é muito claro na doutrina da igreja. Você tem que entender qual é a doutrina que a igreja ensina. Vocês, membros dessa congregação aqui, vocês precisam entender qual é a doutrina que o pastor de vocês ensina, porque vocês vão filtrar dentro da Bíblia. Tudo que o pastor Jetro fala está dentro da Bíblia? Vocês precisam fazer esse questionamento. Tudo que o pastor Léo fala está dentro da Bíblia? Tudo que tal pastor fala está dentro da Bíblia? Vocês vão para outra igreja, vocês têm que questionar também a doutrina da igreja. Se está dentro da Bíblia, é a visão do alto, sim. E eu confio que nessa congregação aqui, eu acredito que vocês também, aqui nós temos a doutrina da Bíblia. Amém? Vocês confiam nisso? Então não há motivo para a gente ficar se escandalizando com qualquer coisa, se decepcionando com qualquer coisa. Escandalizados com a igreja. Gente, é outra coisa, que as pessoas, tem pessoas que aceitam a Jesus e acham que os problemas dela vão acabar. Aí elas acham
que não vai passar por problema nenhum. Aí quando vem uma dificuldade, alguma coisa, alguém cometeu pecado ali, alguém entristeceu ela, alguém fez alguma coisa, ela já se escandaliza com a igreja. Não, porque a igreja está errada, a igreja pega dinheiro dos outros, a igreja faz isso, a igreja faz aquilo. Não, a igreja de Cristo é santa e verdadeira. Você precisa fazer esse filtro. Se você está num lugar que é assim, você precisa sair dali e ir para um lugar que segue as doutrinas bíblicas. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Amém? E isso também é um filtro para a gente não ficar chocado com manifestações exageradas. Gente, tem pessoas que são mais contidas, tem pessoas que não se enchem do Espírito Santo, mas ficam ali no cantinho delas mesmas. Já tem pessoas que extravasam, que pulam, que sapateiam, que saem falando glória para todo lugar, que, faz cambalhota na igreja. E tem gente que fica escandalizado com isso. É lógico que você tem que fazer o filtro. É isso que eu estou falando. Faça um filtro. Às vezes, a pessoa está sendo sincera no que ela está fazendo. E você fica escandalizado por causa da sinceridade da pessoa. Ô, gente, deixa a pessoa gritar, deixa a pessoa dar os pulos dela. Ela está manifestando a alegria dela de ser cheia do Espírito Santo. Mas faça o filtro. Tem lugares que realmente é pura carnalidade. Graças a Deus não vejo isso aqui na nossa congregação. Aqui eu vejo muita sinceridade, e eu posso falar isso porque eu ministro louvor todo domingo aqui na igreja, e eu vejo sinceridade na nossa igreja. A gente realmente ama sentir a presença de Deus, ama se entregar na presença de Deus, e quando acontecem essas manifestações um pouquinho mais exageradas, vem naturalmente. Vocês entendem? Não é uma coisa forçada. Lógico, tem lugares que é forçado, a pessoa ela grita, mas isso não é motivo para você abandonar a fé. Não é motivo para você dizer, a igreja está errada, a igreja está assim. Não, você não tem essa autoridade de julgar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o único que pode julgar a igreja de Cristo é o próprio Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ir um pouquinho mais além aqui, porque senão, meu Deus... Efésios 2, versículo 19, está escrito: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Gente, como que você faz esse filtro? Se você está no lugar bíblico mesmo, no lugar onde prega a palavra de Deus, você precisa entender que primeiro eles usam a Bíblia, tá? Se você for para algum lugar que não usa a Bíblia, pode esquecer que aquilo ali não é o Evangelho. O Evangelho está na Bíblia. Se algum lugar não usa a Bíblia, não é Evangelho. E segundo lugar, o apóstolo Paulo já deu dicas para a gente. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e sobre Jesus, que é a pedra angular. Primeiro lugar, para você entender se aquela igreja é uma igreja com visão do céu, com visão de Cristo, com a visão do reino, se falam sobre Jesus constantemente. Jesus tem que ser o centro de tudo. Na congregação, Jesus tem que ser o centro da nossa unidade. Na congregação, Jesus tem que ser o centro da nossa comunhão. Na congregação, Jesus tem que ser o centro dos nossos louvores. Na congregação, Jesus tem que ser o centro principalmente da pregação que é feita naquele lugar. Esse é o primeiro passo. E segundo é o fundamento dos apóstolos. A Bíblia já foi escrita com um fundamento cravado. Não podemos mudar nada. Nada. Os apóstolos já cravaram, eles fincaram ali um fundamento. Aquilo ali já foi. Para Deus, aquilo ali foi suficiente para dar fundamento para a igreja de todos os outros séculos, desde aquele lá, dos apóstolos. Então, tudo que sai da Bíblia está saindo do fundamento dos apóstolos, dos que fundaram a igreja de Deus, a igreja mesmo. Então, se sai do fundamento dos apóstolos, está errado. Tá? Então, você precisa fazer esse filtro. Que está pregando, tá? Primeiro, coloca Jesus no centro. Segundo, está fundamentado na doutrina dos apóstolos? Se está, ok.
eu aceito, eu abraço, isso é alimento espiritual para mim. Não está, não vou acatar aquilo ali não. Aquilo ali não é bíblico. Amém? A quarta coisa que faz a gente entender se estamos apostatando é que a pessoa que está apostatando da fé, ela anda com pessoas que também estão apostatando da fé. Então, vou falar esse ponto de uma forma bem rápida. Crente, geralmente, só fala das coisas de Deus. Crente tem uma linha no seu raciocínio de que tudo ele aponta para Deus. Quando você é crente e você se incomoda porque o outro crente só fala de Deus, só fala da Bíblia, ou só fala de coisas corretas, significa que você não é convertido. Significa que você está seguindo uma outra linha de raciocínio, uma cultura do mundo. Eu gostei do que o Ricardo falou aqui, de que a gente não tem que seguir a cultura do mundo. Não foi isso, Ricardo? Não tem que seguir os padrões do mundo. E é exatamente isso. Quando você se incomoda com assuntos que falam sobre a Bíblia, que falam sobre Jesus, que fala, você não aguenta ficar perto de crente, você tem ranço de crente, é porque você está apostatando da fé. Meu irmão, não se engane, você está apostatando da fé e não está percebendo, porque aqui é o lugar onde Deus se manifesta, aqui é o lugar onde nós levantamos um trono de louvor a Deus. Se você não gosta de ficar no meio de crente, você não é crente não, como diz um pastor por aí. Então, se você não se sente mais confortável num ambiente onde só tem cristãos, afinal, crente só fala de Deus e quem apostatou não gosta desses assuntos. 5, a quinta coisa, tem a mente cauterizada. Sabe o que é cauterização? Cauterização é um termo médico usado para descrever o ato de queimar parte do corpo humano para remover ou fechar alguma região. Então, eles cauterizam para fechar aquela região. O pecado é como se fosse um fogo que vai queimando a nossa mente. Ele vai queimando. Entendam que o escritor de Hebreus aqui e os outros que falam sobre apostasia, eles falam que essas pessoas, elas ficam com a mente cauterizada por pecarem constantemente, tá? Não é um pecado aqui, outro daqui a 2 anos, não é isso não. É um pecado constante, a pessoa vive praticando o pecado. Quando ela vive praticando o pecado, ela simplesmente cauteriza a mente dela. Então, o pastor ele vai pregar sobre pecado, você já fica relativizado. Você já entra naquele modo de relativizar tudo. Não, isso daí não é tão errado não. Isso daí o pastor está falando besteira. Eu não acho que eu vou para o inferno só por causa disso não. Só porque eu pratico isso. Então, as pessoas que estão apostatando da fé, elas têm a mente cauterizada. E isso é um termo que o próprio apóstolo usa. Eles têm a mente fechada totalmente para o evangelho. E aí é por isso que lá em Hebreus 6 está escrito que é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregar a cruz, expondo a vergonha pública. Agora deixa eu falar para vocês como que vocês vencem a apostasia nesses últimos dias, porque isso vai se aumentar ainda mais. Primeiro, não pecando. Amém? O crente, ele não peca de propósito, gente. O crente, ele não vive pecando. Há uma diferença muito grande de você cometer um pecado aqui, outro ali, e você ficar pecando todo dia. A pessoa que apostata da fé, que ela se divorcia do evangelho, ela simplesmente está vivendo como o mundo vive. Então, ela está pecando constantemente. Então, a primeira coisa para você não apostatar da fé é você não dar lugar ao pecado. Fuja do pecado. A Bíblia diz para nós fugirmos da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Amém? A segunda coisa que faz a gente não apostatar da fé, que faz a gente desviar da apostasia, é guardando a palavra de Deus no coração. Olha o que está escrito em Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a Bíblia tem que estar no coração. Amém? Ontem foi muito legal aqui o que a gente falou sobre o pecado, porque uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente precisa ter os fundamentos no coração. Porque quando a gente tem a Bíblia no coração, o filtro já é natural. A gente ouve qualquer
mensagem por aí, a gente já filtra naturalmente tudo que é bíblico e tudo que não é. E é isso que nos faz desviar do abandono da fé. Eu guardo a palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Amém? A terceira coisa para você se desviar da apostasia é não deixar de congregar. Olha, está na moda, né? Crente não congregar. Ainda mais depois da pandemia. Eu vou ficar em casa assistindo live, já que a igreja ali tem uma câmerazinha ali, vou congregar na minha casa. Gente, um crente de verdade, ele não deixa de congregar. Tá? Eu sei que às vezes é duro a gente ouvir isso, eu sei que às vezes pode incomodar isso, mas um crente não deixa de congregar. Ele congrega primeiro, porque a participação constante na igreja nos ajuda a ficarmos mais fortes. Quando nós andamos com pessoas que estão ali, posicionada na fé junto com a gente não, muito dificilmente a gente cai no pecado, na prática do pecado, porque a Bíblia diz, lá em Tiago 5, vou ler rapidinho, olha só, duas coisas importantes, Tiago 5, versículo 14, se alguém está doente, chame os presbíteros. Como é que você vai chamar presbítero sem congregar? Como é que você vai chamar presbítero se você só acompanha lives de igrejas aleatórias na igreja, no YouTube? Que presbítero que você vai chamar para orar por você? Que pastor você vai chamar para orar por você? Então, se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido os pecados, esses serão perdoados. Prestem atenção nisso aqui. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode por eficácia a súplica de um justo. Aqui temos o segundo ponto importante nesses versículos que nós lemos, que é confessar as nossas culpas uns aos outros. Se você está congregando não, se você está lá sozinho na sua casa, para quem você vai confessar suas culpas? Qual é a liderança, qual é o pastor que vai olhar para você e vai falar, meu filho, deixa eu cuidar de você, deixa eu te tratar como aquela ovelha, né? Como aquela parábola que Jesus contou. Quem vai ser seu pastor? Jesus é o meu pastor. Errado. Tá certo porque Jesus é o grande pastor, mas Jesus deixou líderes na terra para cuidar da igreja dele. E ele ainda disse, se submetam a eles. Olha que interessante, se submetam à liderança. Então, meu irmão, para você não apostatar da fé, você precisa congregar. Amém? Vai matar a carne, você vai ficar incomodado, mas você precisa congregar. E a última coisa para você não apostatar da fé, é confessando seus pecados a Deus e se humilhando diante dele. Para nós encerrarmos, Salmos 32, versículo 5, está escrito, confessei o meu pecado e a minha iniquidade e não ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Olha, gente, um crente que realmente ama o Senhor Jesus, que realmente não está se desviando da fé, não está se desviando do caminho que é Jesus, ele faz uma revisão todos os dias. E eu não digo nem todos os dias, ele faz uma revisão toda hora na vida dele. O que eu estou errando? Em qual parte eu estou pecando? Um crente mesmo, ele segue exatamente o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz? Filhinhos, eu peço para que vocês não pequem, mas quando vocês pecarem, creiam que no céu há um advogado, que está lá no céu, e ele ainda diz o seguinte, sabe o que você faz para ser perdoado? Parece ser uma coisa muito assim, muito vaga, mas é suficiente para a gente confessar os nossos pecados a Deus. Quem está apostatando da fé não tem essa consciência de confessar os seus pecados a Deus. Ele vive a prática do pecado como se não houvesse amanhã, como se nunca tivesse conhecido a Jesus. E aí eu quero que você saia desse culto refletindo sobre isso. Vocês já conhecem a verdade. Talvez alguns pontos aqui vocês talvez não mas agora com tudo que foi falado nesta manhã comigo aqui, com o Ricardo também, que ele complementou muitas coisas, você não é mais ignorante. E Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas aqueles que já conhecem a verdade,
diante de Deus são culpados se não seguir essa verdade. Olha, uma vez que você aceitou Jesus, não tem mais volta. Amém? E eu gostaria de finalizar a palavra com essa frase. Uma vez que você aceitou Jesus, não tem mais volta. Não tem mais volta. Se o Senhor Jesus te fez lembrar de pessoas que se perderam ao longo do caminho, né, lembrem da diferença. Pessoas que se perdem, pessoas que abandonam a fé conscientemente. Orem por essas pessoas para que elas voltem. E se vocês estiverem em contato com elas, mandem mensagem, falem que vocês oram por ela, que vocês se preocupam com ela. E se você conhece alguém que apostatou da fé, gente, ore para essa pessoa, para Deus ter misericórdia da vida dela, para que ela possa se arrepender. Amém? Então, feche seus olhos, por favor, para a gente finalizar. Deus, eu quero pedir para que o Senhor guarde o nosso coração nesses últimos dias. Senhor, muitas vezes a palavra não é confortável, muitas vezes a palavra não é muito, não aquece muito o nosso coração que estamos ouvindo, mas a verdade é a verdade, não pode ser mudada. Senhor, eu oro para que nós sejamos guardados da apostasia, Senhor. Eu oro para que o Senhor guarde o nosso coração do abandono da fé. Senhor, não nos deixe ir para lugares onde a gente não tenha mais volta, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Eu oro pelos irmãos que caminhavam com a gente durante anos e que agora estão vivendo para eles mesmos, que deixaram de avançar, pararam de perseverar. Senhor, eu oro para que o Senhor possa iluminá-los, Deus. Ilumina o entendimento deles, Deus. Se ainda não apostataram da fé, que eles possam voltar o quanto antes a Te amar verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor possa fazer a Tua vontade no nosso coração, Senhor. O nosso coração é Teu, Senhor. Não tem mais volta. Nós não queremos mais voltar para o mundo. Nós queremos seguir até o fim, Senhor. Como diz a Tua palavra, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e nós queremos passar a eternidade contigo, Senhor, ao teu lado para sempre, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus bem forte.